É muito bom nós estarmos juntos, estamos aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É a leitura orante da Palavra de Deus e estudando o livro de Números, ainda no comecinho do livro de Números. E é bom ter a sua companhia e é bom fazer junto com você uma experiência maravilhosa com a Palavra de Deus, essa palavra que move o nosso coração na direção da vontade de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos oriente, nos ajude no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos avançar no capítulo 4 do livro de Números. Então pega aí a sua Bíblia também, o seu caderno, para você anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Números, capítulo 4, versículos de 34 a 49. Números, capítulo 4, versículos de 34 a 49. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram um censo dos descendentes de Caate por clãs e casas patriarcais, de todos os que tivessem entre 30 e 50 anos e fossem aptos para a guerra, a fim de servirem na tenda do encontro. Os que foram contados, segundo os clãs, eram 2.750. É esse o censo dos clãs caatitas, de todos os que prestavam serviço na tenda do encontro, feito por Moisés e Arão, segundo a ordem do Senhor dada a Moisés. Os descendentes de Gerson, recenseados por clãs e casas patriarcais, entre 30 e 50 anos, todos os que eram aptos para a guerra, a fim de servirem na tenda do encontro. Eram 2.630 homens, contados por clãs e casas patriarcais. É esse o censo dos clãs gersonitas, de todos os que prestavam serviço na tenda do encontro, feito por Moisés e Arão, segundo a ordem do Senhor. Os descendentes de Merari, recenseados por clãs e casas patriarcais, entre 30 e 50 anos, todos os que eram aptos para a guerra, a fim de prestar serviço na tenda do encontro, eram 3.200 contados por clãs. É esse o censo dos clãs meraritas, feitos por Moisés e Arão, segundo a ordem do Senhor dada a Moisés. O censo geral que Moisés, Arão e os chefes de Israel fizeram dos levitas por clãs e casas patriarcais, de todos os que tinham entre 30 e 50 anos e que deviam trabalhar no serviço ou no transporte da tenda do encontro, somou 8.580 recenseados. Segundo a ordem dada pelo Senhor a Moisés, cada um foi designado para o respectivo serviço e transporte. Assim foram eles recenseados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. É bonito nós percebermos a organização, Deus que vai dando aí o tom da organização da vida desse povo. Não é? Nós vimos, a partir da leitura do livro do Gênesis, adentramos o livro do Êxodo, agora estamos no livro do Números, nós vamos percebendo a condução de Deus que vai saindo lá daquela cultura primitiva com eles, tendo paciência, falando a eles, revelando. Então a gente vai percebendo esse caminho e essa estruturação. Especialmente agora no deserto, depois de 400 anos de escravidão lá no Egito, esse povo vai receber uma identidade, esse povo vai aprender a cultuar o Deus único e verdadeiro, porque existiam no imaginário e na prática desses povos o culto a muitos deuses. Então, a gente vai percebendo a organização, até mesmo do culto dedicado a Deus. Então, eles vão recebendo uma identidade, eles vão sendo estruturados culturalmente, eles vão compreendendo a importância deles como povo de Deus e, especialmente, que Deus estava com eles. Mas, para nós, também é importante perceber que Deus gosta das coisas organizadas. É muito ruim quando você vai num lugar organizado, né? É desorganizado, não é verdade? É muito ruim você perceber assim, quando há uma desorganização, uma desunião. Meu Deus, é terrível.
Por exemplo, eu que sou pregador, eu vou em algum lugar pregar um encontro e ali existe uma desorganização. E uma desunião é desgastante, a gente sente no próprio físico, eu sinto no próprio físico o resultado daquilo que está ali, não é? Vivendo. E para o povo é ruim. Então, cada um sabendo qual é a sua função, como aqui foi feito. Deus indicou para Moisés, junto com Arão, eles fizeram o recenseamento de cada uma dessas classes, desses clãs aqui dos levitas. Deus vai separar cada um dos clãs com funções específicas e indispensáveis, não é? E a gente vai ver, é um número grande em cada um dos clãs. Então, era uma escala que não era tão exigente, né, para eles. Eles viviam ali o serviço, o ofício deles, eu acredito, por escalas, como a gente trabalha hoje por escalas. Porque imagina 2.000 e não sei quantas pessoas para um serviço que é de carregar ali. É claro, no transporte no deserto, eles vão precisar revezar, porque vão andar muito tempo a pé carregando tudo aquilo que precisava ser carregado da tenda do encontro, então eles vão fazendo o revezamento. Mas quando é o ofício ali já onde está parado, né, e a tenda montada para o culto, então vai acontecendo um revezamento muito claro. Mas é importante a gente perceber isso. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Será que a nossa vida está ordenada? Você tem uma ordem na sua vida espiritual, uma ordem na sua casa, o seu quarto? Como está a sua cama? Como você deixa arrumar? Ah, eu tenho empregado, mas isso é importante, tá? Para a nossa formação, até mesmo humana, a organização. Eu vou lá e acordo, já arrumo a minha cama, não fico deixando as coisas jogadas pelo meu quarto. Eu gosto de sempre dar uma arrumada. Isso é ordem, a gente vai começando a perceber a ordem. E da mesma maneira a gente vai colocando ordem na nossa vida espiritual, ordem nos nossos horários. Quando a gente ordena tudo, a gente aproveita o tempo. Quando a pessoa tem uma vida desordenada, parece que o tempo corre, ela não consegue fazer nada, exatamente porque não existe uma ordem, um princípio ordenador, não é? Algo que precisa ordenar. Você precisa ordenar o seu tempo, você precisa ordenar o tempo do seu trabalho, você precisa ordenar o tempo da sua vida de oração, senão você não vai fazer bem a sua vida de oração, você não vai fazer bem o seu trabalho. Por exemplo, você vai para o trabalho, você tem que já saber o que você vai fazer naquele dia. Claro, talvez você trabalhe num ofício que já está tudo ali programado, então você tem que fazer aquilo ali, mas, por exemplo, eu preciso fazer um cronogramazinho diário, eu vou fazer isso hoje, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ligar, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer essa... É dessa maneira, senão eu, desorganizado, eu vou viver aquilo que muitos vivem, a procrastinação. Eu não consigo completar, concluir as coisas, tudo se acumula, tudo fica difícil, exatamente pela falta de organização. E aqui Deus está mostrando exatamente que a nossa vida precisa ser organizada, assim como a vida do culto que vai ser prestado a Ele precisa ser organizado, cada um no seu ofício, cada um respeitando e valorizando o ofício do outro. Isso é importante, né? A gente organiza a nossa vida de trabalho, a nossa vida espiritual, a gente organiza a nossa vida espiritual e a partir dela, tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai fazer bem todas as coisas. E da mesma forma, organizando tudo, como eu estou trabalhando aqui a virtude da ordem hoje com você, diante daquilo que Deus mostra, da mesma maneira, as nossas paróquias, as nossas comunidades, elas devem estar organizadas, né? Com cada um sabendo aquilo que deve fazer, a função que exerce. Não quer dizer que depois de eu fazer o que eu fiz, né, a minha função, eu não posso ajudar o outro. Não, eu já fiz o que é meu, então, não. Aí é egoísmo, né? A pessoa egoísta, egocêntrica, que só olha para si mesmo. Não, eu posso ajudar o outro também. Você precisa de uma ajuda, meu irmão? Terminei já aqui o meu trabalho, quero ajudar você. Ah, eu já arrumei o meu quarto. Mãe, você quer que eu ajude a arrumar a cozinha? Só estou dando exemplos assim, muito práticos para você entender. Não é que nós precisamos ter uma vida ordenada. A gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Né? Você que é pai, você que é mãe, você precisa ensinar esses princípios básicos para o seu filho. E isso vai ajudá-lo quando ele for um homem formado,
vai ajudá-la a ter disciplina, vai ajudá-la a ter uma vida ordenada, vai ajudá-la na vida espiritual, em tudo aquilo que ele fizer. Então, olhando para esse texto, nós colhemos espiritualmente para nós isso e precisamos aplicar na nossa vida a virtude da ordem. A mensagem de Deus é essa: todas as funções, sejam elas no âmbito religioso ou no âmbito profissional, são importantes e indispensáveis. Devemos valorizar o serviço do nosso próximo, sabendo que aquilo que é feito por ele tem grande valor. Dessa forma, gera uma cadeia de atitudes positivas que, ao mesmo tempo, promove um ambiente de harmonia e valorização recíproca. Na minha vida pessoal, devo aplicar a virtude da ordem. Na vida espiritual, 2 pontos, na vida espiritual, no trabalho, você pode fazer um tracinho, profissão ou profissional, né? Na vida espiritual, aí no trabalho eu coloquei aqui entre parênteses, profissional, e na vida familiar. Isso trará benefícios para nós, vou colocar para mim, que eu estou falando primeiro, para mim e para os que estão ao meu redor. Faça isso e você vai perceber um crescimento muito grande no seu trabalho, você vai ser um melhor profissional, você vai ser um melhor irmão, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe naquilo que você faz ali na sua vida particular, na sua casa, mas também na sua vida espiritual. Começa da vida espiritual, vai passando por cada uma dessas realidades que você vai ver como que Deus vai potencializar tudo que você faz. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque aquilo que o Senhor indicou a Moisés e a Arão, aplicando ali no grupo dos levitas, a ordem, a função indispensável de cada um, tudo aquilo que o Senhor foi indicando como caminho para eles, colocando na minha vida, aplicando na minha vida, mas também no meu trabalho, na minha casa, a virtude da ordem, eu viverei uma experiência, Senhor, dada por Ti, de uma grande produtividade em todos os níveis da minha vida, que vai me abençoar, mas também que vai me fazer um abençoador da vida daqueles que estão do meu lado. Conceda a mim e aos meus irmãos essa consciência. É necessário ordenar tudo, é necessário viver a virtude da ordem, na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar, e isso só trará benefício para mim e para o meu próximo. Conceda-nos essa graça, nosso Senhor e nosso Deus. Se você se percebe uma pessoa desorganizada, desordenada na sua vida, chegou a hora. Peça a graça a Deus, ao Espírito Santo, vai treinando, né? Tem alguns estudiosos aí que dizem que se você aplicar isso, né, uma virtude ali durante 20 e poucos dias, você faz daquilo ali virar um hábito e você torna-se uma pessoa ordenada. Não é uma pessoa rígida, não é uma pessoa que é difícil de conviver ou que vai cobrar a sua ordem, o seu posicionamento de uma pessoa que ainda não entendeu ou não fez a sua experiência. Mas é para a sua vida pessoal que vai abençoar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.